Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast destinado a falar sobre empreendedorismo, gestão e negócios. Meu nome é Cliverson Moreno, sou consultor em compliance e proteção de dados e hoje estamos mais um dia aqui, né, para fazer uma gravaçãozinha com meu parceiro, que eu já passo a palavra para ti. Vamos lá. Sempre junto, Álvaro Belver, contador, empresário da área contábil. E não deixe de deixar o seu like, é bom, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que é para você receber esse e outros trabalhos no conforto do teu lar. O que toca. Aquele sininho que toca, né? Vai tocar no sininho, tem que ser aquele que toca. Exato. E hoje nós estamos aqui recebendo, tendo o prazer de receber a Tatiana. Isso, Tatiane. Tatiane. Exato. Tatiane. Legal que o apresentador já começou com o nome errado. Né? Então, para você ver o nível, né, do apresentador. A Tatiane, que vai nos contar um pouquinho da vida dela. Quem é você, Tatiane? Vamos lá. Bom, eu sou Tatiane Garcia. A minha formação é pedagogia, mas não atuei na área. Fiz pós em psicopedagogia clínica e institucional. Atuo na parte de clínica, né? Logo depois fiz coach infantil e juvenil e acabei atendendo as famílias, né? Que foi... A gente teve que ampliar, foi necessário. E depois fiz a formação de neurometria funcional. Tá, na verdade, assim, para mim é tudo grego. Tá? Eu não Sim, sei você, psicopedagogia mas também. É tudo grego. Então, traduzindo para os leigos, né, o nosso público, que é tão leigo quanto eu, o que cada especialidade faz? O que a Tatiane faz em cada especialidade? A psicopedagogia, ela é direcionada para crianças que têm algum tipo de déficit, algum atraso. E a escola ou o pai, quando percebe esse atraso, manda para a gente fazer essa investigação. Perfeito. Tá? Então, a partir daí, a gente faz uma investigação ou vai encaminhando para profissionais competentes, né, na área, até a gente conseguir chegar a um laudo e, a partir daí, fazer um tratamento, um acompanhamento dessa criança. Perfeito. Tá? Isso pode acontecer, inclusive, de você descobrir que a criança tem algum déficit porque ela não enxerga bem, ou porque ela não ouve bem. Todos os testes são feitos. Todos os testes. E você encaminha para cada profissional. Muitas crianças... a criança vem, ela não aprende, ela não está conseguindo... Ela acompanhar. Não está acompanhando a turma e, às vezes, a gente descobre que pode ser um problema de visão. Sim. Né? Ou, às vezes, não. Então, assim, todos os testes são feitos. E esses testes clínicos vão mandando para outras especialidades, né? E a neurometria também está dentro disso? Não, a neurometria funcional, ela foi desenvolvida na Sociedade Brasileira de Neurometria em São Paulo, pelo Dr. Nelson Alves. E ele desenvolveu um software de inteligência artificial, onde a gente consegue fazer um primeiro exame, e neste exame a gente consegue ver o cérebro em tempo real, e ver ali o que está acontecendo. Isso é para qualquer idade. Então, tem luzes apagadas ali que a gente consegue fazer funcionar e descobrir o porquê que está apagada. Imagina que o nosso cérebro é uma cidade, né, com as luzes acesas ali. Aquelas luzes acesas são os neurônios. Perfeito. Né? E tem neurônio ali que está apagadinho, não está tendo um estímulo. A gente descobre o porquê que não está sendo estimulado e começa a fazer esses estímulos aí. Tá, eu queria primeiro voltar um pouquinho, tá? Até assim, para o pessoal entender em casa, né? A Tatiane, ela é psicopedagoga e especialista em neurometria. É que para a gente vai ser mais técnico hoje, é um podcast bem mais técnico, mas interessantíssimo. Só que eu queria daí trazer um pouco desse lado teu empreendedor, Tatiana, porque tu também tens... a gente vai focar um pouco mais na parte da pedagogia, da tua clínica de pedagogia e que ela faz, mas não vamos deixar também de falar do teu universo ligado à odontologia também e tudo que envolve. Então, primeiro assim, conta um pouquinho como é que foi tua trajetória empreendedora, né? Como é que tu resolveu empreender, se tu já foi direto da faculdade ou tu já... Então, a minha primeira formação é prótese odontológica. Há 20 anos atrás, eu fiz prótese odontológica e montei um consultório odontológico, onde eu cuidava de toda a parte administrativa ali e os dentistas prestavam serviços para mim. Né? Aí, quando eu me formei em psicopedagogia clínica, eu fiz o consultório, virou uma clínica. Então, eu tenho o consultório odontológico, onde atendo todas as especialidades ali,
né, que tem os Tu és profissionais. a empreendedora só, tu Sim. é a empresária. Exato, proprietária eu da- tenho os dentistas que prestam serviço para mim, na parte de ortodontia, implantodontia, estética, clínica geral, e o meu consultório, onde eu faço a parte de atendimento de psicopedagogia e neurometria funcional. Isso Então, eu tenho uma desde... clínica. Desde quando? Quando é que você começa a empreender? A clínica eu tenho há 4 anos, mas Certo. consultório já tem uns 15. Já é uma estrada. Já. Sim, já. É. Então, na verdade, tu formou e já... eu falo formou até na parte de prótese, né? Sim. E já montou a tua empresa. Tu não Sim. passou por... Já foi seletista alguma vez na vida? Não. Não sabe nem o que é ser empregada, né? Não. Isso é legal. Quando eu me formei Veia, em né? prótese, na Nasceu pra época, eu já saí, me formei com o meu laboratório. Aí eu já tinha o meu laboratório. Eu me formei em dezembro e em janeiro eu já estava com o meu laboratório trabalhando. Legal. E a partir daí, depois, eu fiz o consultório. Não quis mais colocar a mão na massa, não, né? Faz parte. Não quis É o mais. caminho do empreendedor. Eu entendo tudo de prótese, fecho todos os orçamentos, faço tudo, mas não coloco a mão mais. Mas tem ainda e tá tudo Sim, girando. tudo. Legal. Mas, enfim, o que tu trabalha, assim, além dessa parte que tu és empresária, mas daí tu é formada e também Que eu executa... coloco a mão na massa Exato. é a neurometria e a psicopedagogia. E o coach. Porque eu acabo... o que acontece? Quando chega uma criança para mim, eu vou direcionar, né? Porque tem vários problemas, né? Várias situações. Aí essa aqui eu vou atender, então, como coach e analista neurométrica. Eu junto. Não, essa aqui não precisa. Essa aqui precisa de uma psicopedagoga e uma analista neurométrica. Então, Na verdade, Como é- unindo co- várias exato, pra várias fazer um capacitações tuas para Isso. direcionar de forma específica para aquele cliente que Exatamente. tu tem. É. Paciente, no caso. Como é que é o trabalho do coach para Pra criança, o criança, coach né? infantil, É bem né? O que é o diferente. coach? O coach é tu tentar achar uma coisa boa naquela Potencialidade. pessoa, né? E As potencializar possibilidades. A isso. criança Como é que até faz 7 isso? anos, ela não tem. Eu não tenho como ser coach dela. Eu vou ser coach dos pais. Certo. Entendi. Tá? pra direcionar. Então, eu vou dar uma assessoria para os pais, os pais mudarem as perguntas, mudarem a forma de chegar. Estimular. Porque a pergunta certa gera a resposta certa, né? Perfeito. Então, é ensinar eles a fazer a pergunta para eles terem a resposta. Né? Perfeito. Porque a gente acaba não estimulando a criança a pensar. A gente não faz esse estímulo, a gente dá a resposta. Né? E quando a gente começa a ensinar o pai a fazer a pergunta correta, a gente faz esse estímulo e o pai tem a resposta de, mas eu coloquei ele para pensar. Né? Porque Na eu verdade, acabo é não quase colocando uma... muito. Eu tô me colocando, desculpa te interromper, Claro. mas é que eu comecei a pensar agora na minha filha, que tem 4 anos, né? E normalmente, o que tu estava dizendo, assim, que o pai deve fazer ele faz uma pergunta e tu faz uma pergunta para ele achar a resposta. Não Exato. simplesmente responder. Exato. Aí você estimula. Exato. Quando Que tu legal. pergunta para uma criança assim, por que tu não quer comer? Porque eu não quero. Tu estimulou aquela resposta ali, tu já deu, ela não vai ser daquele cercadinho, né? Sim, sim. Quando tu chega uma criança assim, o que te faz não comer essa comida? Já mudou. O que me faz? Ela vai ter que pensar no que faz. Ela não, eu não gosto dessa comida porque Acabei de comer. essa comida aqui, esse gosto, ela vai ter que pensar para te responder. Aham. Então, eu começo a ensinar os pais a fazer perguntas inteligentes para respostas inteligentes. E daí se relacionar melhor com o filho, né? Tu E vê dá que super interessante isso, né? Na verdade, esse coach deve ser para os pais, né? Exato. Esse coach infantil. Eu já estou me pensando assim, poxa vida, eu devia ter feito esse cursinho. É Não, e a muito gente nem interessante. imagina. E a gente não demais. se percebe, né? Não. A gente não se Vai no percebe, a gente automático, cobra né? deles, mas a gente não dá o direito de raciocínio, né? Porque a gente quer uma resposta imediata, mas não coloca para pensar. Sim. É. Me diz uma coisa, tu vê uma linha condutora em todas as... Óbvio que deve ter, né? E eu acredito que tem. Mas uma linha que conduz tudo a todas as tuas especialidades, né? Por exemplo, tanto a neurometria, quanto o coach, quanto a psicopedagogia, ou são coisas separadas, né? Tipo, não, isso aqui é para uma coisa específica, outra, e se agregam. Se Né? com São elementos. coisas separadas que se agregam, né? Porque cada caso é um caso. Vou citar exemplos, né? Eu posso receber uma criança ou adolescente que não está desenvolvendo na escola, por algum motivo. E dependendo da situação, dependendo da idade, se eu agregar a neurometria, muitas vezes vem os traumas
e o porquê que não está desenvolvendo ali, né? Eu recebo inúmeras crianças não crianças, né? Adolescentes e adultos, que quando a gente começa a fazer esse processo, a gente descobre abusos lá atrás, né? Que a gente começa a mexer ali e começa a aparecer tudo isso. E daí a gente consegue trabalhar essas emoções, né? Porque quando a gente fala da neurometria, a neurometria ela abrange tudo que é do sistema nervoso autônomo, né? Então, tudo que a gente não controla no nosso corpo é o que a neurometria trata. Então, a gente não controla os nossos neurônios, né? Então, é o sistema nervoso autônomo. Sim. E a gente consegue tratar isso aí, porque vão se apagando. A gente consegue bloquear, a gente faz bloqueios, né? E quando a gente faz esse exame aparece ali. Aparece desde a falta de nutrientes no teu corpo. Vai aparecer a falta de nutriente cerebral também. Tu fazer uma academia e ter um cansaço extremo é uma falta de nutriente cerebral. Então, a gente vai começar a tratar tudo isso. Me diz uma coisa, assim, ó, agora vamos entrar um pouco, acho que talvez na neurometria. Eu quero voltar depois um pouco na parte do coach, que eu acho interessante também, até para saber como é que se faz coach com criança. Porque, beleza, a parte do pai eu entendi, mas como é que é a parte da criança? Enfim, vamos fazendo bem bolado, mas da neurometria, como a gente está nesse ponto específico, como é que funciona o exame? Como é que tu fala assim, eu consigo detectar, mas é o quê? Através de perguntas? Óbvio, tecnologia tem, né? Queria que tu explicasse assim, o que é, como é que funciona isso, até para o leigo aqui que está escutando a gente conseguir entender como é que funciona e todas as potencialidades que tem esses exames também, o que você pode descobrir e etc. Então são colocados sensores no corpo corpo inteiro? Na cabeça, na cabeça e nas mãos, né? Então a gente vai conseguir ver o sistema nervoso, sanguíneo, batimento cardíaco. Desculpe te interromper, mas por que nas mãos? Na cabeça sim, mas nas mãos por quê? Porque está tudo ligado aqui, né? Aqui cada sensor que a gente coloca em cada dedo está relacionado a uma parte do corpo. Olha isso. Pelos dedos da mão. Então a gente coloca, né, na cabeça e nos dedos e ele vai fazer todo o cálculo ali, tudo que está acontecendo, o teu fluxo sanguíneo como está, os teus batimentos cardíacos como estão, o teu funcionamento cerebral como está o teu estímulo cerebral. A gente começa com ele deitado numa maca, que é em repouso, né, que a gente chama. Depois ele senta e depois ele levanta. Então, esses 3 movimentos já geram um processo estressor no cérebro. Então, tem que ter um movimento cerebral ali. E daí, no exame aparece, a gente está vendo ali. Tem pessoas que não movimentam. Mas não tem pergunta, não tem mais nada. Daí tem perguntas e tem essa primeira parte do exame. Que é levantar. Que é deitado, né? Sentado em pé. Depois tem perguntas que são feitas e ele responde. E daí ativa o foco, a atenção e a emoção. E a gente consegue ver ali o que está desregulado também. Né? E a partir daí a gente consegue gerar uma onda cerebral. Cada pessoa tem um pulso. E o próprio sistema gera o pulso adequado, né? E a partir daí a gente começa a fazer, vai gerar um tratamento. Não é numa sessão que eu vou chegar assim... Não, esse é um primeiro exame, tá? Esse é um exame que é feito, é o exame inicial. Neste exame vai aparecer ali as deficiências que tem no teu organismo, né? Entendi. O que tá, os déficits que tem, as probabilidades que tem ali de acontecer alguma coisa com o teu corpo. Às vezes está com imunidade baixa. Até a tua falta de água no corpo vai aparecer ali. O cérebro, ele é mais água, né? Então, claro. Quando a gente pega um bebê, a gente coloca a mão na moleira e diz, está faltando água, né? No adulto, a gente não sabe. Não tem como. Mas ali aparece essa falta, a viscosidade sanguínea. Aparece tudo isso ali, neste primeiro momento. A partir daí, a gente vai começar a tratar. 80% das pessoas têm insuficiência de nutrientes, tá? Ou aparece também muito a repetição do mesmo alimento. A gente come sempre muito a mesma coisa, não repõe. A gente perde e não repõe. E o cérebro vai ficando deficiente, a gente vai tendo cansaço, o cansaço vai gerando estresse. O estresse gera ansiedade, gera depressão. É um ciclo vicioso. Isso tudo através de um exame de imagem. Exato. Legal, cara. Eu imaginava que isso aí só um exame de sangue, alguma coisa. Não, aparece tudo ali. E a partir dali a gente começa a tratar
Tratamento, a primeira parte dura uma média de 5 meses, né? Tem pessoas que não têm mais a necessidade de continuar, senão a gente vai para uma segunda fase. E como é que ocorre esse tratamento? Esse tratamento é uma vez por semana. Mas é o que? É medicamento? Não, medicamento não é... Não. É tudo por sensor mesmo. Ele vai e são estímulos diferentes. Toda vez que ele vai na semana, é um estímulo diferente. É o cérebro. A gente não tem noção do que o cérebro faz, né, cara? Na realidade, o cérebro é o órgão que é mais imperfeito, né? A gente pensa que é perfeito, ele é o mais imperfeito, porque ele está o tempo inteiro precisando ser... estimulado, ele precisa ser estimulado para ele se desenvolver o tempo inteiro, né? Então, mas é porque ao mesmo tempo eu acho que a gente desconhece muito ele. Muito. Por isso que ele também, a gente talvez ache que ele é imperfeito. Né? E hoje, graças à tecnologia, a gente conseguiu voltar a estudar o cérebro e começar a entender ele. Porque tempos atrás as pessoas eram ou loucas ou elas eram esquizofrênicas, né? E quando se veio a tecnologia e conseguiu começar a fazer esse novo estudo, a gente conseguiu ramificar, conseguiu colocar, não, esse é um TDAH, esse é um autista, e daí conseguiu ramificar e conseguiu tratar cada caso, né? E os diagnósticos são precisos? Sim, posso dizer que você consegue chegar numa precisão interessante, assim? Que... Quando eu abro o exame e eu leio para a pessoa, ela começa a se identificar. Ali, distúrbios de sono é o que mais aparece também. Então, a pessoa, eu digo, tu dorme bem? Tu não faz uma entrevista antes? Durmo super bem. Não. Durmo super bem. Eu digo, mas aqui diz um transtorno de sono. Tu não tá... E o teu cérebro, ele tá sempre em movimento, tu não descansa. Não sei, e daí a pessoa se dá, entendi. Né? Então a gente começa a trabalhar também a própria percepção, porque a pessoa não se percebe, né? Perfeito. Então a gente começa a fazer esse trabalho aí de ela se enxergar. Porque a gente não se vê, né? A gente é difícil. Autopercepção. Né? A gente tem autopercepção do que está acontecendo, principalmente no teu cérebro. Eu tenho certeza que eu sou ligado no 220. E o meu sono é extremamente ruim há muito tempo. Sim. Só que eu nem sei... Você acostumou com esse acostumei ruim, com isso e... Vira rotina o ruim, né? E beleza, mas assim, até sei que eu preciso me tratar. Mas é uma dica, né? Porque me diz uma coisa, tu trabalhas com... Qual é a faixa etária? Todas as idades. Todas as idades. Nessa parte da neurometria. Na parte da neurometria, todas as idades. E me diz uma coisa, há muito tempo atrás nós tínhamos tínhamos e temos, né, o grande mal da humanidade, só que não era tão diagnosticado como é agora, que era a depressão, né? Existe muito caso de depressão diagnosticado através desse trabalho? Existem pessoas que me procuram por causa da depressão. Por causa da depressão. Para tratar a depressão. A ansiedade, então, é o mal do século, né? E todas as idades. Então, assim, vem pessoas com medicamento, vem pessoas que já vêm com laudo. Eu tenho depressão, tenho ansiedade, tenho síndrome do pânico. Eu tinha uma senhora que eu atendia que ela só ia de manhã. Porque à tarde ela não saía de casa porque ela tinha medo de sair. Né? E a gente começou a fazer o tratamento e ela disse, e ela começou a marcar para tarde. Por isso que digo, a gente precisa trabalhar a própria percepção, porque a pessoa não se percebe, né? E daí quando viu, ela começou a se dar conta que ela já estava andando, já estava saindo à tarde, a coisa estava funcionando, e ela disse, eu não sei o que tu fez, mas eu mudei. Né? Teve um outro caso de uma que perdeu a mãe, e ela entrou em depressão, e ela estava muito, muito deprimida, e ela disse, eu nunca pedi ajuda, mas eu estou precisando de ajuda. Desculpa. E a gente começou a fazer o trabalho, e a mesma coisa, ela disse, tô bem. Antes eu não conseguia trabalhar, eu chorava, não me dava conta, eu estava chorando. E a gente começou a ativar áreas do cérebro que estavam apagadinhas ali, e ela mudou, as atitudes vão mudando, a pessoa vai mudando, né? E acontece de pessoas te procurarem sem saber que são depressivas, por exemplo, e você diagnosticar isso? Aparece no exame ali a tendência, a ansiedade e a depressão. Aparece. E a gente já começa a trabalhar daí. E tem toda uma técnica para, tipo assim, para estimular do tratamento, agora voltando para o tratamento ali, né? Porque também são através de estímulos no corpo. Daí tu coloca também esse equipamento e aí vai estimulando com diálogo. Sim, e por isso que eu te digo, eu consigo juntar
dependendo da situação, várias... o trabalho de coach, porque eu faço uma consulta antes, a gente conversa, por isso que vem muita coisa, né, que ela é bloqueada por algum motivo, não dorme por algum motivo, e quando a gente começa a fazer esse trabalho junto, a casar, a gente começa a achar os traumas ali, e ela começa a se entender, e a gente consegue fluir tranquilo, a gente consegue, porque daí ela vai começando a liberar, né? A gente consegue liberar esses hormônios que ela não libera mais, né? Porque tá tudo travado, né? Que interessante. E me diz uma coisa, o teu público-alvo dentro da neuro ali, é mais crianças ainda ou adultos mesmo? Os dois. Não tenho tenho todas as idades. E o mais interessante que a Sociedade Brasileira de Neurometria, ela desenvolveu junto um suplemento cerebral. Então, assim, que é só para quem faz o tratamento, né? A própria Sociedade Brasileira, ela faz esse suplemento para quem tem essa falta desses nutrientes cerebrais. Porque não adianta também eu fazer esse estímulo se ele não tem nada ali de nutriente no corpo. Para gerar vida, vamos falar não assim, tem, de força, exato. De alimento. Então, foi feito para ajudar. Então, a pessoa, quando está muito baixa, a suplementação mesmo, a gente agrega o tratamento e ela toma junto, né? Isso é feito para cada pessoa? É um específico? Ou é geral? Não, é um para para todos os tratamentos, só que nem todos precisam, né? Sim. Nem todos. Só quem tem realmente uma falta total mesmo de nutriente. Tem pessoas que têm uma fadiga excessiva, né? Então, o exame pede já para não fazer exercício físico, porque ela não vai ter para gastar. Então, ela precisa de uma reposição. Porque quando não se tem para gastar, o corpo entra em exaustão. Colapso, Exatamente. E daí, por isso que tem tanta crise de ansiedade hoje, por isso que tem tanto... Né, porque o nosso corpo hoje virou um supermercado de porcaria. Ficou mais fácil, né? Imagina o nosso corpo, ele vai no supermercado ali, pega todos os embutidos e pega tudo que é de mais rápido e nutriente nenhum. Pois é, isso eu ia te perguntar também, era uma das perguntas que eu estava engatilhado lá no começo. Mas tendo a ideia que você atende também, principalmente crianças e tudo mais, existe uma diferença de você pegar e atender uma criança que tem uma classe baixa, né, para uma criança de uma classe alta, tipo, o que ela tem no organismo dela de nutrientes, de alimentação, é diferente da outra criança? Existe essa diferença? Não. Não? Não existe. Existe força de vontade dos pais, né? Aí sim, porque indiferente da alimentação, do poder aquisitivo, do poder aquisitivo, a alimentação é a mesma, né? Às vezes até quem tem mais poder aquisitivo dá mais porcaria ainda. Se alimenta mais porcaria. Exatamente, tipo, pega aí porque eu tô sem tempo. Sim. Né? Não tem muito essa preocupação. E de repente aquela mais humilde lá que ela come o arroz, vai feijão, comer o arroz, salada. exatamente. Então não tem. Mas eu digo que falta mais a vontade dos pais de entender todo esse processo, né? É muito importante. Às vezes de enxergar isso aí, e é difícil. E quando a gente coloca eles para enxergar, muitos fogem. Sim, né? da responsabilidade, Dá trabalho, né? Então, chegam crianças lá com déficit de atenção, com vários problemas na escola. Aí eu tento colocar para eles a importância do esporte na vida de uma criança. Se tu pegar o cérebro de um adolescente, de um adulto quase de 18 anos, que fez esporte a vida toda, e pegar um que nunca fez esporte, o cérebro é 3 vezes mais desenvolvido de quem fez esporte. Loucura, né? Então, é muito importante. Uma criança que ela é diagnosticada TDAH, se tu colocá-la no esporte, o que essa doença vai diminuir. Doença não, esse transtorno vai diminuir fora do real, assim. Porque ela vai focar essa energia dela no lugar certo. E ela vai começar... O cérebro dela vai entender que ali ela gasta energia de uma forma que ela gasta de outra. Mas dá trabalho para o pai e a mãe, às vezes, levar. Sim, claro. Infelizmente, é isso, sabe? É um trabalho de família, né? Que a família tem que comprar a briga também para melhoria. Né? Então, às vezes, chegam os pais e eu digo, ele faz algum esporte? Pois é, eu tenho que colocar.
Aí disse, então vamos colocar, eu vou ver. E daí colocou, eu não vi. Nem que seja uma caminhada diária com a criança pelo é muito importante, é muito importante. Isso, e tu já tem uma certa dificuldade com as crianças, que não querem. A maioria de hoje quer ficar na frente da televisão, no videogame, e esporte, Deus o livre, né? É outro universo. É outro. Então, tu ter ainda que persuadir teu filho a fazer o esporte, levar, acompanhar, o pai acaba desistindo. Desiste, E não se dá atenção dessa importância. Talvez agora, ouvindo isso, muita gente vai botar a mão na consciência e dizer, poxa... É verdade. Se eu não faço por mim, faço pelo menos pelo seu filho, Exato. né? Tirar um tempinho para levar e buscar. Olha o benefício que está fazendo. Muito, muito. Muitas crianças, assim, não teriam o problema que tem na escola se fossem para o esporte. Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, déficit de atenção, TDAH, não tem cura, né? É só a diminuição dos efeitos. Ou tem cura, assim? Como é que vai diminuir. Isso? Tem pessoas, assim, que com o tempo... É isso que eu te digo. Então, assim, eu tenho TDAH que eu atendo, que não precisam tomar mais nada. Eles se estimulam e eles ou são só TDA também. Não tem uma hiperatividade junto, né? Que com o estímulo cerebral a coisa flui sozinha, sem medicação, né? Tem pessoas que começam com uma medicação e a gente consegue diminuir essa medicação. Tipo, existe uma evolução significativa. Existe, muito, muito forte. Muito grande. Tem pessoas que é vida normal, não tem... Né? Não atrapalha. Não atrapalha. Tu me falaste, eu te cortei no meio, mas tu falaste que tem um segundo, um período de tratamento, se daí não sei se traz efeito, tem um segundo. Qual que seria esse segundo período de tratamento? A gente fazer um outro tipo daí de evolução já, né? Estímulo, de estímulos. É uma outra evolução de estímulos. Eu senti uma melhora, mas eu quero mais ainda, né? Não, a gente não chega normalmente nessa segunda parte, tá? Mas é só com pessoas, assim, que realmente tem alguma coisa mais séria, mais grave, assim. Aí a gente chega num segundo momento de tratamento. E daí já é mesmo estímulos cognitivos, né? Vai trabalhar, sei lá, exatamente. Desenhar... que não consegue, que não fazer coisas que não tem muita habilidade. Não tem habilidade e a gente começa a trabalhar isso. Escrever com a mão esquerda. Que sensacional. E a parte do coach, voltar um pouquinho agora no coach, tá? Como é que é o coach para crianças, né? Tipo, beleza, o pai ali, tu acabaste de mencionar, né? Que a gente tem que fazer perguntas, talvez tenha até outra coisa que tu possa acrescentar também com os pais. Mas e com as crianças? Como é que funciona isso, né? Essa metodologia com ela? A gente tem vários... apetrechos e coisas lá no consultório que a gente vai trabalhando. São cartas, vários instrumentos de trabalho. Então, a gente trabalha com cartas da emoção, com cartas de bichos, e a gente começa a trazer aquilo ali. Um exemplo, eu tenho cartas de bicho que eu peço para eles escolherem os bichos que eles se identificam. Por que se identifica com esse bicho? Porque eu acho ele forte, não sei. E o que tu gostaria de ter que esse bicho tem? A gente vai começando a trabalhar isso. Aí vem a tua psicopedagogia, exato, né? E a gente começa a trabalhar. E eles e sabe que isso é tão forte que no momento que eles estão enfrentando alguma coisa, eles lembram. Não, só um pouquinho. Eu disse que eu era o leão e eu quero ser o leão. Então, eles trazem isso para a realidade deles. Né? Então, fazendo eles pensar, porque eu eu digo, o que te faz pensar que esse bicho é bom? Talvez, que esse bicho, o que te faz admirar ele, né? Então, é o fazer pensar mesmo. E eles começam a se colocar nas situações, né? De situações de risco que eles se colocam. E por que tu te coloca? As pessoas, eles se colocam de vítima. Será que tu é vítima mesmo? Quanto tu é vítima disso? Né? O que te faz pensar que tu é vítima dessa situação? De autoconhecimento, de autoconhecimento. A pessoa começar a se conhecer. São as perguntas, né? Sempre as perguntas inteligentes para resposta inteligente. E eles começam mesmo assim. Mas, o fulano fez isso para mim porque me ofendeu. Mas o que tu podia ter feito diferente para, de repente, não chegar nesse ponto aí? Então, quem sabe amanhã tu faz assim, vai ser diferente, tu vai conseguir perceber diferente. Será que tu tá sendo massacrado mesmo ou tu tá te massacrando, né?
Você identifica muitas vezes que essas atitudes que eles fazem provêm de casa? Porque eu tive que fazer essa atitude porque meu pai disse que eu tenho que ser assim, que eu tenho que, se me bater, eu tenho que bater mais forte. Traumas, enfim, né? traz ensinamento de casa, que muitas vezes não é o correto, né? Do pai, da mãe, para a escola, para a vida dele. Eu acho que vem de casa, mas é a falta do não hoje. Tá? Permissivo Eu demais. acho que eles, hoje, eles não suportam o não. Eles não sabem lidar com o não. Ficou perigoso isso. Porque quando eles ouvem o não do colega na escola, o colega da escola é julgado e condenado. Né? Eles não têm direito à resposta. Não, tu não podia ter feito isso para mim. Tu não podia. Então, hoje, eles estão com o nível de tolerância muito baixo de tudo. Mas porque ficou tudo muito tolerável dentro de casa. Pela preguiça também, eu digo, dos pais. Muita preguiça de educar. Tipo, eu tô cansado. Sim. Vai pro teu quarto, vai pro videogame, vai pro celular. Eles são educados hoje pelo telefone. Sim. Entende? Então, quando eles chegam e alguém olha para ele, impõe alguma coisa, virou inimigo. Né? Então, eu acho que o vir de casa é a falta do que se tem em casa. Sim. Né? Claro que tem situações de trauma, Sim. né? Tem crianças, eu recebo crianças que apanham demais, que sofreram violências, abusos, né? Isso tudo gera esses problemas, com certeza. Muito, muito interessante. Eu fico pensando aqui, sempre na minha filha, né? Quando a gente vai começando na educação e realmente a gente ainda tenta controlar um pouco essa questão de permissão, de não ser muito permissivo, mas também não deixar de permitir, não deixar delas se incluir, porque também esse equilíbrio eu acho que é difícil, né? De você educar. A minha esposa, ela uma vez falou de uma, acho que psicóloga, não sei, a ideia dela é mais ou menos assim, que é melhor você não ser permissivo, você ser os pais casca grossa, porque no futuro, lá na frente, quando esse jovem for grande, isso é mais fácil de desbloquear na mente, do que você dar tudo e lá na frente, para você reverter isso, é muito mais difícil. Se tornam mentes doentes depois, porque eles não eles não toleram. Aí não consegue trabalhar direito. Eles não conseguem desenvolver as emoções, né? Porque é muito importante eles saberem, eles desenvolverem as emoções. Eu tô com medo, eu tô feliz, eu tô triste. E hoje eles não trabalham mais as emoções. Então, quando eles se veem em uma situação e eles se sentem encurralados, eles têm a crise de ansiedade. Surtam. Eles não sabem lidar com a emoção. Entende? E é muito comum hoje isso. Né? E os pais hoje, por uma sociedade que a gente vive hoje, perigosa, eu com 12 anos, eu ia a pé para a escola. Né? Hoje eu levo a minha filha de carro, não vou mandar ela a pé para a escola. Né? Mas aí a gente começa a pensar que não adianta, eu estou prendendo ela. Aí ela fez 17, 18 anos, e disse assim, minha filha, tu é uma alienada. Tu não vai até a esquina sozinha, mas tu nunca me deixou ir até a esquina sozinha. Agora eu tenho medo. Eu tenho essa percepção com os jovens, cara. Eu me lembro com 15, 16, 17 no mundo, e eu vejo alguns jovens falando que parece um bebê de 15, de 12, 10 anos, sem liberdade, que não age, que não é... É um exemplo, né, pessoal. A minha filha disse, eu vou na praça ali com uma amiga. E eu fui trabalhar. Eu disse, filha, vai... Eu digo, um dia eu vou ter que deixá-la aí, né? Sim. Eu digo, vai. Coração apertado. Mas fica ligada. Sim. Aí fui trabalhar, o meu marido voltou e ela não tinha ido ainda. Tu é louca? Tu deixou ela ir? Eu digo, mas se eu não deixar ela ir agora e ela aprender a correr, com 18 anos ela vai ter uma síndrome do pânico, porque ela não vai saber correr. Então, e ela tá acompanhada, então uma grita, outra corre, vamos ter que deixar acontecer, sabe? E ele disse, se acontecer alguma coisa, a culpa é tua. Eu disse, tá bom. Tem que assumir. Eu disse, então tá. Daí liguei pra ela, digo, filha, fica ligada. Pelo menos isso, né? Então é complicado. E eu recebo os pais lá desesperados, com os filhos de 15 anos, dizendo, eles pedem pra eu tomar, se perguntam se dá pra ir tomar banho. Eu disse, mas
Tu deixou algum dia ele ir sem tu te perguntar se dava para tomar banho? Isso é bom para ti também, porque não cortou o cordão. Eles querem que os filhos tenham autonomia, mas não querem cortar o cordão, né? Então eu digo, vamos deixar mais então. Então façam um combinado com ele. Vamos fazer assim, tu pode até ali, mas me avisa. Porque senão não vai deixar ele crescer, ele não vai crescer. Exatamente. E dali na frente tu vai dizer, não, tem 18 anos. Não sabe fazer nada. E é um alienado. Mas ele não aprendeu a fazer nada. Primeiro você fez tudo, não permitiu ele fazer nada, né? É isso. Me diz uma coisa, a questão é uma técnica, ou um estudo, um experimento novo, essa neurometria? Quanto tempo está no mercado? Você falou que tem é brasileiro isso? É o Dr. Nelson Alves, que... Mas ele importou essa técnica do fora? Ele desenvolveu. Ele desenvolveu. Tem a Sociedade Brasileira de Neurometria em São Paulo. Ele desenvolveu essa técnica. Eu não vou saber com precisão, mas tem uns 10 anos já. Né? Eu sou pioneira em Canoas, eu sou a única que tem essa técnica. Eu sei que tem 2 pessoas em Porto Alegre e uma em Caxias. E no Rio Grande do Sul é isso? Que eu saiba é isso. Depois, lá para cima, tem mais gente. E essa técnica é reconhecida mundial? Sim. Deve ter artigo, deve ter muita coisa. Para estar do jeito que está aí, imagina software, cara. O software para poder... Deve ter vários anos já sendo desenvolvido para poder... E essa é a minha área da neurometria, porque tem a do esporte, né? Para atletas de alta performance. Tem cada um na sua área, mas na minha área é essa, né? Então, assim, tem muita coisa. Tem de games também. Mas qual seria a tua área, assim? A minha é a de neurometria funcional, que é para depressão, ansiedade, para os transtornos, que é ligado à área da psicopedagogia mesmo, né? O toque é um transtorno também? Ele é tratado também? É tratado. É tratado. Até tem caso de toque que se desenvolveu esse toque por abuso também. Nossa. Né? Eu tenho casos... Tu deve saber cada coisa, muitos, ficar sabendo cada coisa. Porque na verdade você acaba descobrindo. Por mais que você olha, pergunta, a pessoa não fala, depois você... A pessoa vai sentindo confiança e ela vai remetendo, né, as situações. E a gente vai chegando no caminho, assim. Muitas vezes é uma descoberta em conjunto, adolescente, pré-adolescentes que começam a desenvolver o toque por abusos sofridos na infância, né? Que começa a se dar conta e começa... Eu tenho que começa a se sentir suja, que precisa tomar banho, né? São várias situações. Tipo anorexia também, exatamente. né? Que é um processo meio obsessivo. Exatamente. E a gente começa a tratar isso aí. São luzes que vão se apagando ali e a gente começa a mexer nesses neurônios aí que estão apagados. Que show de bola. Sim. E me diz uma coisa pro futuro, assim, que tu... Tem novas coisas vindo por aí, até questão de tecnologia dentro. É que também eu acho muito novo isso, eu não tinha nunca nem escutado. Eu sei que já tem, e em novembro eu vou para São Paulo num congresso de neurometria, e eles só me mandaram Neurometria Prime, mas eu não sei o que é, alguma coisa nova que vem. E eles disseram que vão passar só para quem já trabalha na área, por enquanto, né? Claro. Então, vou saber só em novembro exatamente o que é. Vai voltar aqui para falar para nós, né? Primeira mão. Vamos acompanhar, né? Mas é um trabalho, assim, apaixonante. Porque a gente... eu digo para minha filha, né? A gente não consegue mudar o mundo, mas se a gente conseguir ajudar já melhorou ele, né? E a gente conseguir ver a evolução, ver pessoas que chegam deprimidas ou com problemas ali, que a gente consegue ver uma evolução e eles eu não sei o que tu fez comigo, mas eu sou outra pessoa. Isso para mim já não tem preço. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, puxando para o empreendedorismo, tá? É uma pergunta que é de corriqueira, que a gente faz para todo entrevistado. Na questão da pandemia, tá? Houve menos ou mais clientela te procurando? Voltando a esse lado tu atuas, né? Até imagino eu estou chutando aqui, tá? Da pessoa ficar trancada em casa, com problema, não estou acostumado a isso, fica ali um mês, né? 2, tem que já estar um ano preso, 2 anos. Isso trouxe mais ansiedade, mais pacientes para você? Dobrou. Eu trabalhei muito mais na pandemia. Em todos os sentidos, desde o odontológico ali na clínica e o meu. Eu trabalhei demais, assim, eu não tinha hora. Eu não quis trabalhar online. Sim.
né? Porque eu acho que a criança... Não, online não. Não funciona online. Sim. E então eu fiquei no consultório direto, trabalhei direto. A odontologia, então, acho que triplicou o trabalho. Eu disse, gente, não gastou com viagem, digo, vamos arrumar os dentes. Foi todo mundo para a clínica. E na parte de neuro também. A psicopedagogia não, porque pararam as escolas. Sim. Parou tudo. Agora que está vindo o dano, né? Sim. Então, tudo que causou tá chegando para mim. Está refletindo agora. Está refletindo agora. Mas a neurometria e o coach, para mim, assim, eu recebia ligações à noite, querendo consulta. O filho tentou suicídio. E a gente falando de criança, tô falando de crianças, tá? De 7, 8 anos. Sim. Que estavam presas dentro de casa. E daí eu dava uma assistência, mas senão era tudo no consultório e trabalhei demais. Chegou a pegar casos assim já de tentativa de suicídio e tudo mais? Já. E evolução, já. Isso? Teve casos que eu tive que mandar para psiquiatra, tá? Porque já era um caso bem avançado de depressão. Sim. Que eu não sei aonde parou, porque os pais acho que pararam por ali. Porque o problema é o problema maior são os pais, né? Eles ou não querem entender, ou não querem ouvir, ou preferem... não, meu filho vai para psiquiatra, o que vão falar, o que vão pensar. E eu tive caso de um menino de 13 anos, que ele chegou para mim e ele disse, eu pesquisei a noite toda como me matar no Google. Ainda né? tem isso no Google. Então, eu tenho crianças que se cortam toda, né? Isso é comum hoje, de se machucarem. Porque elas têm dores internas e é uma forma que elas têm de sentir uma dor maior, se cortando, para ver se passa essa dor. Exatamente. Demais, assim. Eu acho que o problema maior ali é os pais conseguirem identificar isso, né? Porque a dor da perda de um filho depois é irreparável. Meu Deus do céu. Eu tive um caso agora recente de um conhecido que perdeu o filho e foi assim, inexplicável. Ele estava sempre envolvido com os pais ali, tudo que fazia, o pai sabia e tal. E aí o filho disse, eu quero morar sozinho. E o pai alugou um apartamento para ele e tal. Todo dia ligava para o filho, tô bem. Um dia ligou, o filho não atendeu, não atendeu, passou 2, 3 dias, não atendeu, foi lá no apartamento, tinha se enforcado, cara. Do nada, ele trabalhava, estudava, fez faculdade. Eu tive um caso de uma... É silencioso, né? Um problema silencioso. Esse que é o problema. Quando o pai não consegue identificar isso, meu Deus do céu. Eu tive o caso de uma mãe que ela veio para trazer o filho e ela disse, eu quero fazer também. Aí no dia que ela veio para consulta, a gente começou a conversar e ela disse, eu tenho vontade de morrer. Eu quero morrer, tô cansada. Eu só não fiz isso ainda porque eu tenho 2 crianças pequenas, mas tô cansada. Eu disse, não, vamos fazer. Ela disse, eu vou viajar pra praia hoje. Era um feriado que ia ter. Eu disse, não, vamos fazer. Vou te mandar um estímulo cerebral bom. Vamos fazer todo o processo hoje. Vamos ver qual é a tua onda cerebral. Vou te mandar um estímulo. E é muito interessante, porque quando a gente acha essa onda cerebral, eu deixo eles 20 minutos ouvindo barulho. Estimula a onda. Que estimula a onda cerebral, que foi gerada pelo corpo dele, num fone de ouvido. Então, o lado esquerdo manda uma onda, o lado direito manda uma, e lá em cima se conecta a onda certa, né? E imagina que tu desliga o computador, reinicia ele. É isso que acontece, as pessoas apagam. Elas dormem. E relaxam completamente, né? E o negócio 20 minutos isso. E ela apagou, roncou, criança, é tudo igual. Aí ela acordou, eu disse, tá bem? Ela disse, nossa, não sei o que tu fez. Ela disse, mas e ela chorou muito antes, né? Eu disse, eu tô muito bem. Eu disse, que bom. Agora, semana que vem, vamos de novo, vamos devagarinho, a gente vai colocar as coisas no lugar. Aí, na hora de sair na porta, ela disse assim pra mim, eu vou te contar uma coisa. Eu já tava com tudo planejado. Nós íamos pra Capão da Canoa. Eu já sabia até onde eu tocar meu carro. Eu ia deixar as crianças em casa e eu sabia onde eu ia tocar o meu carro. Porque era fim pra mim já estava planejado. E eu tô tão bem que eu não tô nem conseguindo mais pensar nisso. Nossa. Eu disse que bom. E ela tá bem. Sim, tá bem, bom. graças a Deus. Me diz uma coisa, essas emissões, né, são os hormônios que são produzidos que daí gera, tipo,
essa felicidade, essa melhora? Sim. São sinais que tu manda. São sinais que mandam que e daí começa, que tu consegue produzir os hormônios de novo que tu não produz, né? Porque a infelicidade, que é o nutriente a falta de é nutriente faz com que tu não produza esses hormônios necessários, né? Desde o aprendizado, da felicidade, da alegria, E não tem como fazer isso sempre, tipo assim, eu quero deixar tudo high. O cara fica lá, sei lá, a vida inteira fazendo o tratamento. Quando tu faz esse estímulo, vamos fazer aí 5 meses de tratamento, o teu cérebro está estimulado, ele está pronto. Depois, a cada 6 meses, tu faz de novo, tu só manda o estímulo. Essas luzinhas não apagarem aí de novo, tu só manda cada qualidade 6 meses. De vida, né? Qualidade de vida. Com certeza. Me diz uma coisa, isso aí está voltado mais à tua área de pedagogia. Não precisaria ser médico para fazer isso. Não. Né? Tu faz uma área fora não, da... Então, tipo assim, plano de saúde, por mais que seja a saúde que você está cuidando, ainda mental, não. ainda não. Ainda não. Não viraram ainda essa não. chave ainda. Mas fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogas, psicopedagogas, todos podem atuar na neurometria. Mas é caro. É isso que eu ia perguntar para ti. É caro. É um tratamento caro. Não é um investimento barato. Né? Então, acho que por isso que não chegou ainda em tanta... eu fiz um estudo de 6 meses, assim, de mercado. De mercado, eu fiquei sabendo por uma amiga, na época, que a mãe dela teve várias isquemias e ficou bem debilitada. E o neuro que tratava lá em Porto Alegre tinha a fisioterapeuta que trabalhava com ele que fazia a neurometria. E a mãe dela teve uma melhora muito grande. Né? A mãe dela estava muito dependente e começou a ficar independente. Ela disse, Tati, tu pode? Eu digo, vou ver o que é isso aí. E comecei a estudar. Isso, fiquei namorando 6 meses. E quando entrou a pandemia, eu disse, agora é a hora. Aí tive que adaptar todo o consultório. Tem um curso disso também? Que tu precisa fazer? Sim. É feito um curso. E tu tem que adaptar todo o consultório. Uma vez por ano, eles entram para ver se está tudo direitinho ali para te continuar trabalhando, porque daí tem que vir a certificação do Inmetro. Tem que estar tudo em ordem. E me diz uma coisa, muitas vezes a pessoa procura algum especialista quando ela está com uma dor, né? Quando ela tem uma necessidade. Mas isso pode ser feito por qualquer pessoa para saber se ela tem uma dor e não sabe, por exemplo. O Álvaro quer saber se o cérebro dele está 100%. Posso lá me consultar e dizer, tem uma luzinha aqui que está apagada, Álvaro, tu não te deu conta, essa luzinha tem que acender. Pode. Nesse primeiro exame, tu já traz tipo um diagnóstico. Exato, vai aparecer ali, tu tá com uma predisposição ali, a intolerância alimentar, tu tá com... estresse, ansiedade. Exatamente, ansiedade. Tu tem ali, vai mostrar ali o que tá, o que tu precisa mudar ali. E isso como é que acontece? Ele tem que passar por um especialista para mandar para um clínico geral para mandar para você, ou ele bate lá na tua porta? Bate lá na minha porta. Liga, gente. Bate direto, não precisa Na realidade, o que me trouxe muito foi a rede social, né? A minha página, eu tentei sempre explicar muito bem ali, e porque é um tratamento que as pessoas não conhecem, né? Pois é. Então, a rede social que me trouxe os pacientes. Podemos considerar que, por enquanto, ainda é meio que um tratamento alternativo a outros, né? Que, enfim, talvez seja até mais saudável do que tu tomar um remédio. Para estimular o hormônio no teu corpo através de remédio. Com certeza. Sintético, não é uma coisa... Com certeza. Eu tenho o depoimento de uma mãe que ela disse, tu mudou meu filho. Eu tenho um filho em casa hoje, ele anda 2 horas de bicicleta, ele sai, ele não fazia nada, assim, ela disse até estudar, ela tinha que estudar com ele. Ele veio para mim com o laudo de TDAH, e eu lembro que eu disse para ela, vamos fazer o tratamento. Ela disse, se ele fizer, ele não vai precisar tomar remédio. Se eu não posso te dizer isso, né? Mas vamos ver o que vai acontecer dentro do processo. E ela disse, eu tenho outro filho. Ele é outra pessoa. E me diz uma coisa assim, de resultado, né? Tu já teve atendido várias pessoas. Sim. Qual a porcentagem, assim, de que tu teve êxito, assim, de retorno, pelo menos de uma melhora significativa? Porcentagem, tu consegue...
Os que acabaram, porque tem pessoas que somem, né? Que acham que também não aparecem mais. Vamos botar 80% aí. É realmente... Sim, funciona. É isso funciona. que eu tô querendo. Sim. É de olhos fechados científico. Que funciona. Científico. Que legal, cara. Que legal. Trabalha sozinha, com funcionário? Trabalho sozinha. Sozinha. Eu tenho uma secretária. E eu trabalho sozinha. Até porque também é uma coisa muito específica. Né? Muito. Não tem como. A pessoa contratar alguém que faz isso não tem, é dificílimo, não tem. Tem que ter um conhecimento muito técnico específico, né? Sim. Mas é isso, né? A questão da odontologia, falando um pouquinho, né, ali. Tu tá com quantos contratados? Como é que funciona lá? Tem outros 4 profissionais que trabalham comigo. Tá? Então, eu tenho uma buco, que é implanto também, e que faz clínica geral. Depois eu tenho uma ortodontista que faz clínica geral. Depois eu tenho uma protesista que faz clínica geral também. Todas elas fazem a clínica geral e sua especialidade, né? Sim. E depois eu tenho uma que cuida da parte de estética. Então a gente atende todos os públicos ali. Legal. Só não atendo odontopediatria. Mas é que é uma área muito específica, assim, e não tem uma demanda para manter um profissional ali dentro, não vale a pena. Sim. Mas a parte da odontologia é uma coisa, provavelmente, que já está, tu falou 15 anos, né? Sim. Então já deve ser uma empresa madura, que já gira um pouco sozinho, que te dá tempo para tu desenvolver esse outro lado. Com certeza. Parte, faz a mão na ela massa, funciona, né? ela gira sozinha, graças a Deus. Show de bola. Tu tem mais uma pergunta ou vamos fazer o merchan, né? Vamos, primeiro o merchan. Eu acho Primeiro. que o merchan é importante, né? Mas fala então os teus contatos, por exemplo, o nome da tua clínica, os teus contatos, como é que te acha para poder ser atendido tanto na odontologia quanto... Clínica Unidas, fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, dentro do Assum Center, do complexo ali do Assum Center. Meu telefone é 991 80 4544. É difícil falar, né? A gente já não sabe mais o telefone. Não sabe. E minha rede social é tatiane.garciaL. Tá? Ali também, se mandar uma mensagem, tu consegue chegar. Ali manda mensagem, eu respondo. Ali tem tudo sobre a neurometria. Que show. Né? Ali tem muita informação, tem vídeos explicativos. Tudo que ela abrange, né? Tem bastante explicação ali na rede social. Show. Depois nós vamos colocar ali depois no... na descrição a gente coloca, pessoal. Procurem aí na descrição que vai ter todos esses dados aí. Tatiane, eu só tenho a te agradecer, tá? Muito obrigado por ter vindo. Sensacional o teu trabalho. Parabéns. Obrigada, também. Eu que agradeço. Mais sucesso ainda para ti. E vamos lá, né? Fazer nossos... Tatiane, eu que agradeço a oportunidade. Né? Daqui a pouco fiquei nervosa para falar. Parece que a gente desaprende quando está na frente do microfone, assim. Mas eu agradeço a oportunidade. Show de bola, a gente que agradece. Vamos lá, pessoal, agora o merchan. Você que gostou desse trabalho e quer ouvir outros trabalhos similares a esse, deixa o seu joinha para que a gente possa continuar esse trabalho, né? Continuar fazendo esse serviço para você. Se inscreve no canal, compartilha conosco as suas ideias, o que você gostou, o que você não gostou. A crítica sempre é bem-vinda. E ativa o sininho das notificações, né? Aquele sininho que toca, para que você possa receber no conforto do seu lar esse e outras produções daqui do Podcast. Obrigado, valeu. Valeu, tchau, tchau, pessoal.